Olá, a salvação de Deus. Continuo nessa série. Nós vimos que o nome de Jesus significa salvação, ou Salvador, ou que Ele salvará o seu povo dos pecados deles, como o anjo disse a José. A gente precisa de salvação para nos reconectar com Deus. Nós estamos longe de Deus por causa do pecado que está enraizado no nosso coração. Precisamos, por isso, ter um coração limpo e morrer para o pecado. Mas isso só é possível se a gente nascer de novo, se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo entrar na nossa vida. E aí, por isso, Jesus foi e morreu naquela cruz. E a obra da cruz, a obra do Espírito Santo é vir nos convencer do pecado, para que a gente seja salvo. E para isso, nós devemos responder com arrependimento, confessando que Ele é o Deus da nossa vida, Jesus Cristo, e crendo naquilo que Ele fez por nós. Porque com o coração se crê na ressurreição, se crê na justiça de Deus. E, consequentemente, seremos salvos primeiro no nosso espírito, uma palavra bíblica que se chama justificação. Nós somos declarados justos pelo Senhor. Ele diz, meu justo viverá da fé. Depois a nossa alma vai sendo salva, vai sendo transformada num processo de santificação até o dia que vamos experimentar a glorificação do nosso corpo ou a ressurreição dos mortos, se a gente já tiver morrido, ou se não, quando Jesus vier. Então, o que é ser salvo? Ser salvo, basicamente, é ser reconciliado com Deus. O que significa isso? Vamos ler o que Paulo diz em 2 Coríntios 5, a partir do versículo 17 até o capítulo 6, versículo 2. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, Deus renovou, Deus regenerou, Deus trocou o nosso coração, o nosso homem interior, nos livrando, quebrando o grilhão do pecado que dominava a nossa existência. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, reconciliação, obra que Deus fez e que Paulo diz em Romanos 5, que Deus reconcilia com ele os inimigos, os fracos, os ímpios, os pecadores. O que é então reconciliação? É quando dois adversários, inimigos, são reconciliados, se tornam amigos, entram numa boa conversa, entram numa boa aliança para viver uma vida juntos. E quem fez isso foi Deus. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo. Isso é, Deus estava em Cristo, lá na cruz, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando o pecado. Ou seja, Deus, quando nos reconcilia, Ele não lista mais os nossos pecados. Ele passa uma borracha, ou melhor, o sangue do Cordeiro sobre os nossos pecados. Assim, Deus não põe o nosso pecado em nossa conta. Ele pôs o nosso pecado na conta de Jesus e botou em nossa conta a justiça de Jesus, para que a gente assim pudéssemos viver uma vida verdadeira e santa. E aí, quem é salvo passa a ser um embaixador de Cristo, como se Deus rogasse ou pedisse com muita intensidade aos outros que se reconciliassem com Deus. E aí Paulo diz, rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, quem está me ouvindo aí agora e não foi ainda reconciliado com Deus, pelo amor de Deus, abra o seu coração, reconcilie-se com Deus, entenda que você é pecador, que você é fraco, que você é inimigo de Deus pelas más obras que você fez, como eu era inimigo de Deus pelo estilo de vida que eu vivia.
mas Deus me reconciliou com Ele quando Ele abriu o meu entendimento e me deu essa vida em Cristo. E por isso que ele diz aqui no versículo 21 do capítulo 5, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, ou Deus deu Jesus, o Cordeiro, como uma oferta pelo pecado. Mas é como se Jesus se tornasse o próprio essência do pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus, ou seja, de novo, Deus tira a nossa injustiça e coloca no lugar a justiça de Cristo, para que a gente seja salvo. E por isso, eu como um cooperador de Deus, eu te encorajo, eu te exorto a que você se reconcilie com Deus, que você não receba em vão a graça de Deus, porque está escrito assim: eu te ouvi em tempo aceitável, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Lembra que eu disse que para ser salvo você deve confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dos mortos, porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça. Eu disse isso, né? Mas também eu disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando você invoca, Deus te socorre no dia da salvação. E que dia é esse? É hoje. Hoje é dia de ser reconciliado com Deus. Hoje é dia de pedir: Deus, entra na minha vida. Como é que a gente é reconciliado com Deus, então? Fazendo esse clamor, nos arrependendo. Deus, eu sou um pecador, eu reconheço que eu sou um pecador, eu quero receber a sua graça, mas não em vão, não assim, tipo uma coisa passageira, mas uma coisa que dura para a vida toda. Eu creio que Jesus morreu por mim na cruz e que nele eu me tornei a justiça de Deus. Eu entendi a obra de Jesus, eu entendi por que Jesus na cruz. Nós estamos hoje, esses dias, celebrando a Páscoa. A Páscoa é que o Cordeiro, Cristo, foi entregue por nós. Cristo, está escrito, é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é Cristo. Não é o coelhinho, não é o ovinho, não é o tempo de Feliz Páscoa, mas não ter Cristo. Não adianta você desejar Feliz Páscoa para alguém e não ter Cristo na sua vida, porque Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a passagem da morte para a vida. Cristo é a passagem como foi exemplificado no Egito, quando o anjo da morte passou e matou os primogênitos, e eles colocaram sobre as ombreiras, a verga e as ombreiras da porta, o sangue do cordeiro, e o anjo da morte passava por ali e não entrava e não matava. Então, para que você seja livre do pecado, para que você seja livre do juízo de Deus, é preciso que Cristo se torne o seu Cordeiro Pascal. Que você viva uma vida crendo que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele mudou a sua vida, que você passou a viver pela fé, que você almeja estar com Ele, que você espera o dia em que Ele vai voltar, para que, enfim, você seja glorificado e habite com Deus para sempre. É isso, essa mensagem que eu quero deixar para você. E eu te rogo, reconcilie-se com Deus. Entregue o seu coração ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Ele vai cuidar da sua vida. Ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai mudar a sua existência. Fique em paz. Um grande abraço.